Falaremos do que são os fractais no vídeo que se segue, mas antes de tudo, falaremos da sua origem. Sua origem está na natureza. Eles são padrões matemáticos infinitos. Não é à toa que os fractais são chamados de impressão digital de Deus. Mas alguém era muito bom em enxergar esses padrões, o chamado pai da geometria fractal. Como vocês podem ver na imagem do vídeo, seu nome é Benoit Mandelbrot. Foi um cientista pouco convencional. Nasceu em 20 de novembro de 1924, em Varsóvia, na Polônia. Foi um matemático polonês nacionalizado francês e depois americano. Mandelbrot não cursou os 2 primeiros anos de escola e, como judeu na Europa devastada pela guerra, sua educação sofreu interrupções graves. Em grande parte, ele foi autodidata ou ensinado por familiares. Nunca aprendeu formalmente o alfabeto, tampouco foi além da tabuada de multiplicação por 5, mas tinha um dom para enxergar os padrões ocultos da natureza. Era capaz de ver regras onde todo mundo vê anarquia. Era capaz de ver forma e estrutura onde todo mundo vê apenas uma bagunça disforme. E, acima de tudo, era capaz de ver que um novo e estranho tipo de matemática sustentava toda a natureza. Esse é o nosso tema, fractais. A equipe sou eu, Alane, Aline, Laírton e Núbia. Mandelbrot passou a vida inteira procurando uma base matemática simples para as formas irregulares do mundo real. Parecia cruel para ele que os matemáticos tivessem passado séculos contemplando formas idealizadas, como linhas retas ou círculos perfeitos. Mandelbrot dizia: as nuvens não são esferas, as montanhas não são cones, os litorais não são círculos e as cascas das árvores não são lisas. Tampouco os raios se deslocam em linha reta. Pois para ele, seriam pena se as nuvens fossem realmente esferas e as montanhas cones. A forma das nuvens é complicada e irregular. O tipo de forma que os matemáticos costumam evitar, privilegiando as regulares, como as esferas, que eles eram capazes de domar com equações. No entanto, ele não tinha uma maneira adequada ou sistemática de descrever as formas ásperas e imperfeitas que dominavam o mundo real. Ele se perguntou então se haveria algo único que poderia definir todas as formas variadas da natureza. Será que as superfícies esponjosas das nuvens, os galhos das árvores e os rios compartilhavam alguma característica matemática comum? A natureza pode repetir todos esses tipos de formas dessa maneira. Veja este brócolis romanesco. Sua estrutura geral é composta por uma série de cones repetidos em escalas cada vez menores. O que as nuvens, os brócolis, as montanhas e a samambaia têm em comum? Suas formas têm algo em comum, algo intuitivo, acessível e estético. Se você observar com atenção, vai descobrir que a complexidade delas ainda está presente em uma escala menor. Subjacente a quase todas as formas no mundo natural, existe um princípio matemático conhecido como autossimilaridade, que descreve qualquer coisa em que a mesma forma se repete sucessivamente, em escalas cada vez menores. Um bom exemplo disso são os galhos de árvores. À esquerda, a silhueta de uma árvore, à direita, as figuras do Lichtenburgo, que nada mais são que descargas elétricas ramificadas. Curiosamente, são parecidas, não? Eles se bifurcam várias vezes, repetindo esse simples processo sucessivamente em escalas cada vez menores. O mesmo princípio de ramificação se aplica à estrutura dos nossos pulmões e à maneira como os vasos sanguíneos são distribuídos pelo nosso corpo. Mandelbrot percebeu que a autossimilaridade era a base de um tipo completamente novo de geometria, a que deu o nome de fractal, mas que também costuma ser chamada de a impressão de Deus. Os fractais são ferramentas importantes em diversas áreas, desde estudos sobre as mudanças climáticas e a trajetórias de meteoritos até pesquisas sobre o câncer, ajudando a identificar o crescimento de células mutantes, e a criação de filmes de animação, sendo estes apenas alguns exemplos, e há quem acredite que, devido à sua natureza altamente complexa e misteriosa, ainda não foi descoberta todo o seu potencial. Infelizmente, não existe uma definição simples e precisa dos fractais, como tantas outras questões na ciência e na matemática moderna.
Discussões sobre a geometria fractal podem gerar confusão para quem não está imerso nesse universo. A resposta viria do propósito de Mandelbrot, que aceitou o emprego na IBM no final da década de 1950 para obter acesso ao incrível poder de processamento da companhia e deixar fluir sua obsessão pela matemática da natureza. Munido de um supercomputador de última geração, ele começou a estudar uma equação muito curiosa e estranhamente simples que poderia ser usada para desenhar uma forma bastante incomum. A ilustração a seguir é uma das imagens matemáticas mais notáveis já descoberta. Este é o fractal mais famoso gerado por computador. Uma paisagem turbulenta, emplumada e aparentemente orgânica, que lembra o mundo natural, mas é completamente virtual. Quanto mais de perto você examinar esta imagem, mais detalhes verá. Cada forma dentro do conjunto contém um número de formas menores, que contém um número de outras formas ainda menores, e assim por diante, sem fim. Uma das coisas mais surpreendentes sobre o conjunto de Mandelbrot é que, em teoria, ele continuaria criando infinitamente novos padrões a partir da estrutura original, o que demonstra que algo poderia ser ampliado para sempre. No entanto, toda essa complexidade vem de uma equação incrivelmente simples, e isso nos obriga a repensar a relação entre simplicidade e complexidade. Há algo em nossas mentes que diz que a complexidade não surge da simplicidade, que deve surgir de algo complicado. Mas o que a matemática nos diz em toda essa área é que regras muito simples dão origem naturalmente a objetos muito complexos. Essa é a grande revelação. É um conceito surpreendente. E isso parece se aplicar ao nosso mundo como um todo. Pense nas revoadas de pássaros. Cada pássaro obedece às regras muito simples, mas o grupo como um todo faz coisas incrivelmente complicadas, como evitar obstáculos e viajar pelo planeta sem líder específico ou um plano consciente. É impossível prever como a revoada vai se comportar. Ela nunca repete exatamente o que faz, mesmo em circunstâncias aparentemente idênticas. Cada vez que parte em revoada, os padrões são ligeiramente diferentes, semelhantes, mas nunca idênticos. O mesmo vale para as árvores. Sabemos que elas vão produzir um certo tipo de padrão, mas isso não significa que somos capazes de prever as formas exatas, pois algumas variações naturais causadas pelas diferentes estações do ano, pelo vento ou por um acidente ocasional, as tornam únicas. Isto quer dizer que que a matemática fractal não pode ser usada para prever grandes eventos em sistemas caóticos, mas pode nos dizer que tais eventos acontecerão. A matemática fractal, juntamente com o campo relacionado da teoria do caos, revelou a beleza oculta do mundo e inspirou cientistas de muitas áreas, incluindo cosmologia, medicina, engenharia e genética. Além de artistas e músicos, mostrou que o universo é fractal e intrinsecamente imprevisível. Essa imagem mostra a computação gráfica fractal tridimensional espiral, derivada do conjunto de Julia, inventado e estudado durante a Primeira Guerra Mundial pelos matemáticos franceses Gaston Julia e Pierre Vatal. O conjunto de Julia é um conjunto complementar definido por uma função, que consiste dos valores tais que uma perturbação arbitrariamente pequena pode causar mudanças drásticas nas sequências de valores iterados da função, sendo que o conjunto de Julia é caótico. Em resumo, fractais são figuras da geometria não clássica muito encontrada na natureza, isto é, um objeto que suas partes separadas repetem os traços, a aparência, do todo completo, padrão repetitivo, sendo uma tentativa de medir o tamanho de objetos para os quais as definições tradicionais da geometria euclidiana falham. Esse foi o nosso trabalho. Muitíssimo obrigado a todos.